Olá, eu sou Adalberto Godoy e esse é o canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. Já fizemos aí a nossa apresentação das propostas do canal e hoje nós vamos falar sobre o que embasa a nossa proposta, que na verdade é o ser integral. O que é esse ser integral? O ser integral é o ser constituído de todas as suas partes, ou seja, corpo, mente e espírito. Esse é o ser integral. Isso é uma religião? Isto é ciência? Isto é filosofia? Na verdade, é de tudo um pouco, porque o ser integral é o ser natural, ou seja, da maneira como ele é composto dessa expressão trina, três partes didáticas e pedagogicamente compreendidas por nós. Mas como entender cada uma dessas partes? Bom, o corpo físico nós não temos dificuldade porque todos os dias estamos em contato com o nosso corpo físico. Mas falando da própria ciência, da evolução humana, nós observamos que o ser desenvolveu vários aspectos da cura desse corpo físico, da compreensão desse corpo físico. Então, no decorrer de toda a evolução humana, nós fomos aprendendo a nos relacionar com o corpo físico. Mas também trazíamos uma herança, que nós dizemos que é uma herança espiritual, que, na verdade, transpira através da mediunidade, nos primórdios de todos os tempos, que é a nossa natureza espiritual. Percebemos através da sensibilidade mediúnica e também através das informações que nos são reveladas, que nos são trazidas. Entre uma coisa e outra, entre a essência, que é o ser espiritual, e entre o corpo, que é a manifestação física desse ser, nós encontramos a mente. A mente é o produto de todo o nosso movimento psicológico, de toda a nossa evolução, onde reside a sede de nossa memória, os impulsos que extravasam através dos comportamentos. Assim, cada ser, eu que falo, vocês que me ouvem, é composto dessa maneira, o ser trino. Quando falamos dessa natureza espiritual, é bom lembrar que todas as religiões, de alguma maneira, alguns aspectos da filosofia e até de outras instituições, já buscam desde há muito compreender a nossa natureza espiritual, o que é louvável e é natural, já que é uma realidade de todos nós. O aspecto fisiológico é debatido, é feito um trabalho de compreensão pelas ciências humanas, não é? Que desenvolveram no decorrer da evolução humana vários métodos de compreensão, culminando agora no genoma humano, que é o trabalho de ter decifrado todo o DNA humano, toda a estrutura da criação do próprio ser fisiologicamente falando. O aspecto psicológico tem uma idade um pouco menos antiga, por conta de que há 200, 300 anos atrás começaram os primeiros ensaios, não é? De maneira mais profunda, mais acertada, numa visão mais acadêmica, culminando em alguns grandes pensadores e aqueles que desenvolveram o pensamento psicológico, como Carl Gustav Jung, Freud, não é? Foram aqueles que embasaram esse trabalho. Psicologicamente falando, nós estamos ainda crescendo na compreensão. Mas a mesma coisa se dá com a nossa vida espiritual, porque o nosso contexto espiritual ainda está muito preso a religiões. E, na verdade, se nem existissem as religiões, existiria o espírito. Mas a religião é uma escola, uma forma de compreender como a nossa natureza espiritual pode ser trabalhada, pode ser compreendida e, de alguma maneira, possa nos ajudar no processo da evolução. Por exemplo, pensemos nesses três fatores, né?
Como é a aplicação disso na terapêutica? Quero dizer, e digo agora, sobre os processos de cura. Observe, se a ciência atual não concordar e não levar a cabo a informação de que nós somos seres integrais, que somos seres trinos, obviamente o limite de sua atuação vai até certo ponto e a partir dali não vai conseguir adiantar-se mais. Porque dentro do fisiológico, ela já aprofundou-se demasiadamente. Dentro do psicológico, compreende-se cada dia mais, através dos transtornos mentais, através dos desequilíbrios afetivos, compreende-se mais o movimento do ser. Mas espiritualmente, observamos que ainda há uma certa resistência. E isso dificulta muito o trabalho de melhoria dos processos. Como quando falamos, por exemplo, em tratar, em ajudar, em cuidar terapeuticamente de um paciente, de um cliente, que chega no seu consultório com algumas sintomatologias que não ficam muito bem claras, nós observamos que quando olhamos esse ser de maneira integral, nós compreendemos muito melhor como ele funciona e o que nele é um movimento fisiológico, ou seja, uma patologia do próprio corpo físico, o quanto que o psicológico está influenciando na potencialização dessa patologia que ele tem, e aí o espiritual, inegavelmente, as influências espirituais, as perturbações espirituais, conhecida no meio das doutrinas espiritualistas como obsessão, que é uma atuação persistente de um espírito sobre uma outra pessoa. Então vejamos, compreendido isso de maneira integral, imaginem o quanto o aspecto terapêutico abre o seu leque de possibilidades. Às vezes, o indivíduo está passando por um problema sério, mas a parte principal desse problema é uma questão espiritual. Se tivermos a terapia adequada, esse conteúdo espiritual sendo trabalhado convenientemente, nós alcançaremos um resultado muito melhor. E aí eu digo, quantas pessoas hoje ainda ignoram o fato de que o mundo espiritual permeia conosco. A ciência fala de universo paralelo, e é real, porque no mesmo ambiente que eu estou aqui, existe uma outra vibração, ou seja, um outro mundo que se entrelaça com o mundo que eu estou, por ser de natureza astral e espiritual. Imagine se nós não compreendermos o movimento psicológico, o quanto que os nossos traumas e conflitos somatizam doenças em nós. Assim, quando você está me ouvindo, eu tenho certeza que você está pelo menos pensando, será que a dor que eu tenho, ela é realmente física? Será que eu estou somatizando um conflito, uma angústia? Ou será que eu estou sendo alvejado por uma energia espiritual? Basta a gente poder pensar. Não estou aqui para definir nada absolutamente. Aliás, como dizia Lavoisier, Montesquieu, me perdoem, ele dizia, quando falar sobre um assunto, não tente esgotá-lo, basta apenas fazer pensar. E seguramente é o que eu quero fazer nesse momento. Fazer-nos pensar sobre o ser integral que nós somos. Imagine, então, se aplicarmos essa realidade do ser integral aos aspectos da educação formatado numa pedagogia integral, onde aqueles que coordenam o trabalho de educação, os professores que têm acesso direto a essas mentes juvenis, compreendessem e criassem métodos ou participassem da criação de métodos
onde as 3 partes do indivíduo fosse observada e utilizado os recursos pedagógicos necessários para o desenvolvimento de todas as suas capacidades. Já imaginaram que show que ia ser essa escola? A escola de educação com uma pedagogia integral. Corpo, mente e essência. Essa escola, com certeza, vai sobreviver para o futuro, porque estamos falando de como nós funcionamos. E a partir daí, naturalmente, como nós podemos adiantarmos nos processos de crescimento. Quando a professora vê em sua sala bebês ou pequenas crianças, na visão integral, isso modifica, porque ela sabe que ali existe um espírito, uma essência espiritual, que na nossa visão de reencarnacionista já teve outras experiências no passado e que traz também uma possibilidade enorme. É um verdadeiro Deus, entre aspas, reencarnado ou se manifestando naquele corpinho infantil. Por que isso? Bom, para aqueles que querem usar os preceitos religiosos para contestar essa informação, está lá em Jesus que disse: vós sois deuses e não sabeis. Cada criança que estagia num corpinho infantil ou de bebê é um espírito com múltiplas possibilidades. Traz em si um potencial enorme. E a função real do educador, do pedagogo, dentro da visão integral, é oferecer todos os recursos na tríplice manifestação deste ser para que ele possa desenvolver o melhor de si e também fazer verter ao mundo o melhor de suas possibilidades. Assim serão os nossos futuros médicos, se dessa maneira forem educados. Os nossos futuros políticos, se dessa maneira forem educados. Aqueles que vão dirigir as nossas indústrias, o nosso comércio, as nossas religiões, filosofias, aqueles que, enfim, vão tomar conta dos processos de evolução de todo mundo. A pedagogia integral educa o ser e a terapêutica integral é a única que tem a capacidade real de curá-lo. Convido você a pensar sobre isso e peço também que ajude-nos divulgando no nosso canal. Inscreva-se para que você possa receber as informações e lembre-se sempre: Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. Só lembrando que o Psi é PSI. Saúde Integral PSI Adalberto Godoy. E você vai estar nos acessando, recebendo as informações e ainda pedimos para que você comente esses vídeos, para que nós possamos ter ainda mais ânimo, né, em fazer um trabalho melhor a partir dos seus próprios comentários. Não esqueçam, divulguem.